Vamos dar início. Boa noite a todos. Alguns já me conhecem, eu sou a Laura, sou fisioterapeuta. Eu componho a regional da Sotirgues, aqui do Rio Grande do Sul. Então, essa é mais uma iniciativa das Regionais Sul, em parceria com a Valéria, lá da Sotipa, o Yuri, da AMIB SC, onde a gente vai gerando esses encontros através do webinar. E hoje a Valéria, então, vai falar sobre as barreiras para mobilização em UTI pediátrica e as estratégias de superação. O currículo da Valéria, ela é doutora e mestre pelo PPG em Saúde da Criança e do Adolescente da Universidade Federal do Paraná. É especialista em fisioterapia respiratória e terapia intensiva pela Sobrafir. Também é fisioterapeuta e responsável técnica do HC lá do Paraná. Coordena a área multiprofissional das residências da UFPR. É supervisora de estágio da graduação do curso de Físio lá na UFPR e professora permanente do PPG em Saúde da Criança da UFPR também. Val, tudo contigo agora, então. Obrigada, Laura. Obrigada, Yuri, pela iniciativa. Tudo é muito legal. Estou bem animada que a gente continue com essas atividades. Só me confirmem se está ok. Já está no modo Uhum. apresentação. Demora um pouquinho, mas acho que deu. Abriu. Eu vou fechar o meu vídeo e câmera e áudio para que tu pode iniciar. Assistindo, conhecem bem, né, essas barreiras, mas a ideia é isso, é a gente discutir um pouco, fazer uma aulinha rápida e daí depois trocar aí as experiências, né? Então, as barreiras são muitas. O que a gente encontra na literatura é isso, né? O excesso de sedação, analgesia, bloqueio neuromuscular, o medo, né, da perda de dispositivos como o tubo traqueal, né, os catéteres, sondas, drenos, o próprio medo de mobilizar e causar algum dano à via aérea, uma avaliação, às vezes, da dor e do desconforto, que poderia ser sanada, às vezes, com um antiálgico, e, né, um analgésico, e não a necessidade de sedação contínua. Então, essa falta de um protocolo de avaliação um pouco mais refinado, a própria colaboração da criança, né, no nosso caso, que além é uma barreira muito importante, que é uma população heterogênea, então a gente tem o bebê, tem que pensar numa forma e na estratégia de mobilização precoce, de mobilização, de reabilitação, quanto um adolescente, né? Então são populações que a gente tem que lançar a mão de vários protocolos e prever essa população heterogênea. E aí, por último, que é a cultura do imobilismo, a falta de comunicação, a comunicação fragmentada, a falta de conhecimento mesmo, de informação. Então, tudo isso são fatores que já estão bem descritos na literatura e que acontecem no mundo real, né? Todos vocês aí né, estudam o tema ou que aplicam isso na prática sabem que isso é uma realidade comum. Então, aqui nesse estudo, que é o mesmo do ISTA, ele traz isso, né? As barreiras à mobilização e a que traz mais preocupação aos médicos é justamente o deslocamento dos dispositivos e catéteres, né? E ao passo que foi o primeiro lugar, foi onde o pessoal ficou com mais medo, os clínicos em relação aos fisioterapeutas, como a equipe de reabilitação já tem isso um pouco mais desmistificado, né? Os fisioterapeutas já não acreditam que o deslocamento dos dispositivos, dos acessos, do tubo endotraqueal, não é uma barreira tão importante. Mas, sem dúvida, né, do ponto de vista da equipe, uma coisa muito comum, né? E, em primeiro lugar, sem dúvida, e real, né, justificável, e realmente é uma barreira que a gente tem que respeitar, é a instabilidade hemodinâmica, né? A parte circulatória, a instabilidade cardíaca, principalmente da criança, não tem nem que contestar, né? E daí as outras barreiras, como o excesso de sedação, né? Uma falta de um acompanhamento, de um controle da sedação, da avaliação da dor, escalas, né, o uso dessas escalas,
é, contenções físicas, a própria criança obesa, é, o estado nutricional, a sarcopenia, um estado inflamatório, uma sepse que realmente limita, né, a mobilização e o acesso a esse paciente a estratégias de mobilização precoce. E também, né, aí só para comprovar, esse estudo em 161 UTIs em 18 países colocou isso, né, que uma barreira muito comum, infelizmente, é a falta do profissional da reabilitação. Pouquíssimos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais como parte de um staff das UTIs, um staff fixo, né? E sendo que a enfermagem, a equipe da enfermagem é a mais engajada nos protocolos de mobilização dos pacientes pediátricos em UTIs. Eles responsáveis por 72%, enquanto a equipe de reabilitação fisioterapeuta e TO, 38% das atividades, né, e das ações em mobilização precoce. Muito interessante o estudo, que vem quebrando esse paradigma, a falta do profissional, né, de forma sistemática nas unidades de terapia intensiva. Esse estudo bem novo, maio de 2025, trouxe também nessa revisão de escopo de diversos artigos na população pediátrica, trazendo, né, fatores de risco que contribuem para a imobilidade de crianças. Então, olha que interessante. Ele trouxe aí as drogas de analgosedação e de bloqueio neuromuscular, a ventilação mecânica, sem dúvida, e a instabilidade hemodinâmica, que a gente já falou, né? Então, a revisão trouxe que são os principais fatores para a imobilidade do paciente. E esses fatores levam, então, o quê? A uma imobilidade mais longa, e com isso você começa a identificar as dificuldades da imobilidade precoce, todas as consequências. Mais tempo de permanência hospitalar, demora do desmame, complicação do desmame, piora do risco de infecções, principalmente associado ao uso da ventilação mecânica, perdas funcionais, fraqueza muscular e o declínio funcional. E com tudo isso, que daí talvez é o fator que mais chame a atenção hoje dos gestores, é o aumento dos custos, né? Maior tempo de ocupação dos leitos, mais complicação, mais uso de medicações, né? O exemplo de antibióticos, aumentam os gastos. E aí, em relação a isso, pensou-se nessa estratégia, né, da mobilização precoce com intervenções dos profissionais, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e mesmo a equipe de enfermagem, e identificaram que também, pensando nessa estratégia, que eu acho que é o motivo principal da gente discutir isso, são as barreiras para implementar um protocolo. Né? A falta até do protocolo escrito, a falta de treinamento da equipe e os problemas clínicos que vão se somando a esses pacientes acabam dificultando que a gente tenha resultados positivos na mobilização precoce, né? Então vira um ciclo vicioso em que a gente tenta colocar o protocolo, mas a gente tem muita barreira à implementação, porque isso, uma mudança de cultura sempre é muito difícil, ainda mais num ambiente de doença grave, como são unidades de terapia intensiva, e além de tudo, ainda pediátricas, né? Então, por que que esses protocolos, a implementação dos protocolos falham, né? É, a falta de planejamento. Porque se você não planejar, nossa, daqui amanhã nós vamos tirar do leito, como é que temos que fazer, temos que mobilizar a equipe, o que que nós vamos fazer, como nós vamos fazer. Então, não tem como um fisioterapeuta que vai apenas passar para um atendimento na UTI, não fica na unidade, não tem vínculo com a família, não tem vínculo com a equipe, ele consegue planejar né, um evento de mobilização precoce de um paciente tão grave, de uma criança, né? A falta de informação, a desinformação, né, em si, geral, da equipe, da família, a falta de interesse, a comunicação que não é adequada, e aí eu faço meia-culpa, né, o fisioterapeuta tem que tomar
essa posição de liderança, né, gente? A gente tem que ser líder numa atividade, em protocolos, em eventos de mobilização precoce na UTI. Então, precisa, e ser líder, a gente sabe que não é fácil, não é só mandar. Você tem que envolver as pessoas, você tem que cativar, as pessoas têm que acreditar no que você está promovendo. Então, talvez esse seja um ponto de atenção para nós fisioterapeutas, desenvolver a liderança, não a liderança de tudo, é muito difícil, mas a liderança de protocolos de reabilitação, tá? Não é só a mobilização precoce, de várias ações que o fisioterapeuta pode fazer. E aí, em consequência dessa falta de liderança, a equipe perdida, ela não se envolve, ela não acredita, ela não adere, né? Então a gente precisa estabelecer isso. E a meta, né? A meta de vão sair da cama, quantos dias é possível hoje fazer, né? A evolução dos protocolos, a evolução dos exercícios, das atividades, das ações de mobilização, né? A gente precisa disso. Esse é um slide, um videozinho que a gente fez hoje, né? Eles mandaram para mim. E é isso, né? Uma criança muito difícil, um paciente complicado, assim, tá naquela fase de eh, início da adolescência, assim, muito grave, é uma miastenia congênita, então ela já está cansada de tantos episódios de internação, né, de intubação, de pneumonias, ela fica na UTI, a gente, desde quando ela era bebê ainda, 2 aninhos, né? Então, é isso, né? São atividades que vão preencher esse momento da criança e trazer benefício e, ao mesmo tempo, desestressar para que a gente consiga evoluir com essa criança, né? O nosso grande desafio agora vai ser o timing correto já de desmame e extubação o quanto antes, né? E a gente sabe que numa doença dessa não é tão fácil assim. E também a fraqueza generalizada, toda a dificuldade que ela tem, a gente precisa acionar. Hoje, acho que é o terceiro ou quarto dia de ventilação dela, e a gente já está promovendo atividades em que ela possa executar algum tipo de mobilização. E, claro, usando aí a criatividade, né? Então, as estratégias de superação são muitas, né? O melhor dessa aula é essa: é só falar das dificuldades, mas não trazer nenhuma esperança ou nenhuma estratégia para vocês. Então, a melhor forma é isso: é iniciar com avaliações que realmente identifique pontos de atenção, de perda de funcionalidade dessa criança, usar escalas, usar metodologias já validadas para que a gente traga resultados robustos para os médicos, para os enfermeiros, para os gestores, né? Pensando inclusive nisso, redução dos custos. Quanto mais se contratar profissionais especializados, menor o tempo de permanência em ventilação mecânica, quanto mais o fisioterapeuta trabalha no desmame, com teste de respiração espontânea, protocolos de extubação, mais isso vai favorecer o quê? A rotatividade e a redução dos riscos de complicação, né? Então, avaliar de uma forma robusta, tratar, né, de uma forma responsável, segura, e medir esses resultados. Então, vai ser um trabalho longo, né? Não é uma coisa que você vai estabelecer em um curto período de tempo, 6 meses, às vezes vão levar anos para a gente conseguir atingir essas estratégias de superação e começar a realmente ter um protocolo de mobilização e de reabilitação na UTI das crianças. Então, aí a outra estratégia que eu trago para vocês, sem dúvida, para ontem, e quero depois ouvir um pouco de vocês ali no chat, se vocês já usam o bundle, né? O avaliar, prevenir e controlar a dor, ter um teste de despertar diário ou teste de respiração espontânea, planejar, né, o desmame do nosso paciente, fazer uma boa monitorização dos parâmetros de ventilação mecânica, escolher hoje a analgesia e sedação mais adequada, que tenha o menor risco, né, de síndrome de abstinência, avaliar, prevenir, tratar o delírio, que hoje está tão mais fácil da gente entender e tão mais fácil da gente avaliar e identificar. O E, a mobilização precoce, que é do Early Mobility,
Sem dúvida, nós vamos falar mais um pouco depois do engajamento e empoderamento da família. Sem a família, hoje a gente sabe as UTIs que tem a família, no caso da nossa, 24 horas por dia já, junto com a criança, traz um benefício incrível na evolução dos nossos protocolos de mobilização precoce. E aí a nutrição e o sono, incrível, maravilhoso, né? O tanto de trabalho que tem saído em relação à qualidade do sono das crianças. Nutrição, para mim, é essencial. Eu não consigo, hoje, trabalhar sem ter o crivo, a avaliação e a discussão com a equipe de nutrição, né? Da terapia intensiva pediátrica, e processos de humanização, que eu acho que é tudo isso, é quase que uma repetição, né? Mas aí é um ponto de controle para o bundle em crianças. Então, isso é super atual. E às vezes a gente até faz sem estabelecer que é um pacote de medidas, mas é uma medida para minimizar as barreiras, né? Para minimizar barreiras tanto no sentido de mobilizar o paciente, quanto da implementação de uma ação de mobilização precoce. Então, o estudo aí que a gente já viu, né, ele trouxe que é muito difícil você ter todos os domínios da mobilização precoce. Então, são poucos, né? É, de 146 UTIs, quem tinha só o ABC e F do bundle, 16%, ABC 3%. Então, ele ainda é muito heterogêneo. Nem todo mundo usa todos os domínios. Então, esse estudo é mais antigo, mas ele traz de forma contundente que às vezes a gente precisava usar o bundle mesmo, né? As pessoas usam, tem protocolo de sedação, mas não tem protocolo de mobilização precoce, não tem o engajamento da família, então pensar nisso como um todo. E aqui eles trazem, né, quando eles foram avaliar a questão do delírio, das protocolos de sedação, de mobilização precoce, eles identificaram que apenas 9% das UTIs tinham os 6 componentes do bundle. O protocolo de TRE, que é uma coisa que a gente fala tanto aqui no Brasil, que a fisioterapia manda tão bem, lá na Europa, 34%. Avaliação da dor está bem documentada. As UTIs lá da Europa fazem bem. Monitoramento do delírio também está começando, já deve estar bem melhor agora. 26% tinham algum protocolo de mobilidade ou de exercício. Pouco, né? Menos de 30% tinham um protocolo de mobilização precoce. E, infelizmente, ainda o protocolo de monitoramento do delírio era mais baixo numa UTI brasileira, 18%, do que em outras regiões, né? Então, a gente estava um pouquinho atrasado aí na pediatria. Então, sem dúvida, a implantação do bundle por toda a equipe, inclusive o físio liderando, né, todas essas ações, a implantação do bando como um todo vai ajudar muito, e daí dividir as tarefas da equipe. E sem dúvida, né, gente? É, bolar entre a equipe, ou seja, num round diário, uma forma de se medir isso, se está sendo aplicado de forma correta. E quando não for aplicado ou faltou alguma coisa, discutir. Discutir de forma madura, sem essa coisa de punir, não estão fazendo, não está dando certo. Líder não faz isso, né? Líder tenta resolver o problema de uma forma simples, clara, objetiva e sem o envolvimento emocional. Então, hoje em dia, a gente sabe que essa inteligência emocional no trabalho é um ponto também que a gente precisa discutir mais, né? Não é fácil. Ainda mais numa equipe que trabalha com coisas tão estressantes, né? Como cuidar de uma criança. E aí, muitos movimentos trazem isso, né? A importância de você tirar esse paciente do leito o mais rápido possível, sedar menos, movimentar a criança entubada, né? Lançar a mão de estratégias para que uma coisa puxe a outra. Então, esse movimento de liberação da UTI já é antigo,
E a gente, de uma forma, às vezes, até meio empírica e ingênua, a gente trabalha com isso, né? Que é o brincar com a criança e lançar mão de algumas coisas que fazem toda a diferença, né? Um bebê entubado, que não está puxando a sonda, não está puxando o tubo, está brincando, está dançando, é uma maravilha. E isso é a fisioterapia brasileira. Eu acho que ela merece, né? Todo o nosso respeito, porque a gente pode não publicar tanto quanto gostaria, às vezes, mesmo por falta de dinheiro, de incentivo e tudo mais. Mas o trabalho que a gente faz hoje em UTIs, os fisioterapeutas, né, digo, né, junto com o resto da equipe, é muito louvável, né? Então, como avaliar a funcionalidade? Existem diversas ferramentas. Aqui eu trouxe essa do John Hopkins, uma ferramenta super prática, rápida, que pode ser empregada e é para o paciente de terapia intensiva, né? Avaliações, então, de atividades no leito, sedestação, ortostatismo e deambulação. Muito simples, mas às vezes um pouco limitante quando a gente atende pediatria, né? Então, aí o que eu trouxe para você, que é o que a gente usa, a gente está estudando isso, estamos fazendo já, eu acho que estamos no quarto ou no quinto trabalho, em que já a gente utiliza como ferramenta de avaliação a escala, a FSS, né? A escala funcional, de status funcional, que está validada. Esse artigo aí é de fácil acesso, acesso gratuito, e é uma escala que tem 6 domínios, cada domínio é pontuado de 1 a 5, né? Quanto menor a nota da FSS, mais normal é o desenvolvimento e a funcionalidade dessa criança, e quanto maior a pontuação, maior gravidade da disfunção, né? Então, ela é categorizada em 6 a 7 como uma funcionalidade adequada, 8, 9, disfunção leve, 10, 15, disfunção moderada, 16, 21, disfunção grave, e mais de 21 pontos, uma disfunção muito grave, e a pontuação máxima, 30 itens. E aí que eu gosto de entrar, né, com a escala aí para a gente ver os domínios. É uma escala muito interessante, com um treinamento adequado, fácil de aplicar, né? A primeiro momento, acho que a maioria de vocês conhece, depois comentem ali se vocês usam, né? Status mental, aí olha, normal, disfunção leve, moderada, grave, muito grave, funcionalidade sensorial, comunicação, vou ler aqui para vocês. Vocaliza de forma apropriada, não chorando, expressividade facial, gestos interativos. Então, a gente identifica que é uma comunicação normal. Aí, a partir de uma disfunção, diminui a vocalização, diminui a expressão facial, pouca responsividade social. Aí, já o paciente com uma disfunção moderada, ausência de comportamento de busca de atenção, né? A criança para de se comunicar, de olhar. Disfunção grave, nenhuma demonstração de desconforto, e muito grave, ausência de comunicação. Aqui o estado motor, a mesma coisa, então vou exemplificar aqui. Uma disfunção grave, 4 pontos. Controle deficiente da cabeça. Muito grave, espasticidade difusa, paralisia ou postura de descerebração, decorticação. E aí, um domínio que eu destaco para vocês, muito importante, e que a gente, na prática clínica à beira do leito, tem observado uma disfunção muito importante, é a questão da alimentação, né? Quando a Iessa, colega lá da UTI, trouxe isso, né, a percepção dela, por exemplo, da criança em UTI, a partir aqui já do moderado, alimentação via oral por sonda, né? A grave, nutrição parenteral com administração via oral por sonda, e nutrição parenteral exclusiva. Então, você vê como é uma funcionalidade, como a funcionalidade da criança já começa a perder uma pontuação importante quando ela perde a questão da alimentação por via oral, né? Então, achei isso muito relevante, muito importante.
E, sem dúvida, né, o nosso feijão com arroz, o estado respiratório, desconforto, traqueostomia, uso da VNI, uso da ventilação mecânica invasiva. Então, assim, mais para ilustrar para vocês como é uma escala simples e ela traz alguns pontos e que ela pode identificar a disfunção para a gente usar aí no dia a dia. Como aplicar, né? Então, aqui fica a sugestão de 4 momentos. Nem sempre isso é tão fácil, né? Falando assim parece fácil, mas uma entrevista com os pais ou responsável, para você saber o status funcional da criança como era antes, né? Principalmente para identificar se ela tinha um quadro de funcionalidade normal, né? Então, você entrevista os pais no momento oportuno na sua UTI para saber como era o histórico de funcionalidade dessa criança. A gente sabe que hoje, por exemplo, a nossa UTI, nós temos aí uma taxa de 60% de crianças com comorbidades importantes, um retrato das UTIs brasileiras. Os internamentos sempre cursam com maioria de crianças com disfunções e comorbidades prévias. Na admissão na UTI, que é geralmente onde a pontuação vai lá para cima, né? Principalmente no paciente gravemente enfermo. Na alta, aqui até vou fazer uma sugestão, a gente faz na alta da UTI. E às vezes a alta hospitalar, por ser um hospital muito grande, a gente tem dificuldade, daí já é outra equipe, então a gente precisa ainda ajustar melhor isso e fazer uma FSS de saída da criança do hospital. Então a gente vai, né, até a alta da UTI. Então a gente identifica a disfunção até a alta da UTI. E aí, a sugestão da literatura é que você faça mesmo um follow-up de pelo menos aí 6 meses após a alta, por uma entrevista que facilitou muito a nossa vida, uma entrevista telefônica, né? Uma videochamada, já com um roteiro específico em que você possa entrevistar os pais, se possível também acompanhar como é que está a evolução da criança. Então, isso já né? É uma bússola para a gente melhorar aí a nossa avaliação. Então, estabelecer um protocolo eficaz é isso, né? Aplicar um bundle ou aplicar um protocolo em que toda a equipe saiba o que você tem que fazer, oferecer uma mobilização segura, com conforto, com comunicação com a família e com a criança, botar a família para participar das atividades de mobilização, isso é sucesso absoluto, gente, né? Só precisamos documentar isso melhor, porque a família realmente parece ser uma ferramenta facilitadora. E a aplicação do bundle também, então, incrível, né? Como o empoderamento da família faz toda a diferença na implantação de protocolos. E aí, trouxe para vocês aqui da literatura um protocolo já antigo, aí, com 10 anos, o score de mobilização de Manchester, parecido com aquele lá do John Hopkins, mobilização no leito, sentar fora do leito, transferência da cama para a cadeira, fica de pé, anda com assistência, anda com ou sem assistência, consegue andar mais de 30 metros. Então, também é um protocolo que foi utilizado para pacientes em terapia intensiva, muito simples e que te dá uma medida de funcionalidade e do que esse paciente está fazendo. E esse aí é o nosso protocolo que a gente adaptou de outros, né, de outro estudo, mas que pensou em estágios desse paciente enquanto na UTI, né, desde exercícios passivos e posicionamento otimizado, que a gente sabe que isso é muito importante hoje, e com a evolução do quadro, tanto a evolução temporal do paciente quanto a evolução né, a melhora do paciente, nós vamos avançando esses estágios e acrescentando mais exercícios. Então, isso é muito legal de vocês desenvolverem com a cara da UTI de vocês, né? Adaptar o que vocês vão fazer, considerar também as faixas etárias, se quiserem fazer, estratificar a faixa etária, também é bacana. Melhorar, né, a cultura do levanta, senta, né, levanta-te, anda, dividir isso com a equipe e isso tem que ter a comunicação, né? Depois que você dissemina isso, mostra para a equipe que é seguro, deixa a família tranquila,
isso passa a ser uma atividade corriqueira. E às vezes nem a gente dá conta de mobilizar todo mundo, porque todo mundo quer passear, quer sair da cadeira, quer descer lá fora, né? Quer passear. Então a gente às vezes tem que deixar para o domingo, para o sábado, que é mais fácil levar lá fora para tomar um solzinho, para passear. Mas acontece e a gente tem que, né, criar oportunidades. Então, aqui uma criança foi muito tempo entubada, né, com um problema cognitivo, e a gente estudou com VNI já, e depois, a partir do momento que a gente começou a tirar ele da cama, mobilizar, ele começou a melhorar muito a questão do delírio, porque ele estava muito desconectado da realidade, não fazia contato, não conversava, e a partir desse protocolo simples de usar ali né, a transferência por meio desse dispositivo, a gente começou a deixar ele mais alerta, ele melhorou e é rápido, né? Depois que você faz essa atividade de mobilização, 2, 3 dias, essa criança vai de alta da UTI, né? Então, é, formação, né? Aqui está a IESA, né? Que eu falei para vocês, que estuda avidamente a FSS e que está nos ajudando muito nos protocolos, a importância da gente desenvolver, né, competências dos profissionais, dos residentes que a gente trabalha, dos médicos, da equipe de enfermagem, mostrar, né, que a colaboração e mostrar as competências e que o fisioterapeuta desenvolve, como isso traz benefícios para a equipe, confiança, né? Então, eu acredito, gente, em planos de aprendizagem, de treinamento, de interação com a equipe. E, né, quase encerrando, dizendo que hoje a gente sabe que os eventos adversos relacionados à atividade de mobilização precoce são muito baixos, né? É, colocar aqui a importância de você disseminar essa informação que o paciente entubado em ventilação mecânica, essa atividade, a mobilização, o protocolo, a ação mesmo, a manobra, a mobilização dessa criança é segura se ela for feita por uma equipe treinada. Nunca disse que é fácil, não é fácil, porque são muitos fatores relacionados, disponibilidade da equipe. A equipe geralmente está sempre muito atarefada, vocês sabem disso, né? Quem está assistindo agora sabe como é difícil uma rotina de UTI, então a gente tem que lançar a mão sempre, aplicar o bundle, avaliar e dar feedbacks para os profissionais. Então, como isso faz toda a diferença? E baixo custo, né? Então, é importante família, equipe, dar um carinho, dar uma observação, personalizar o tratamento. A gente sabe que não vai resolver muitas vezes a condição da criança, mas você trazer soluções simples que possam ser adaptadas, né? A TO fez para nós as talas, uma hipertonia muito grave que estava impedindo ele, inclusive, de ser estubado, e depois a aplicação da kinesiotape melhorou muito. Então, a mãe, né, entendendo tudo isso, levou para casa, continuou com as terapias e acompanhamento, apesar da gravidade, ele nunca mais internou, né? Então, isso é muito satisfatório. E a promessa, né, coloquei aqui esse slide, que o nosso hospital, em breve, o HCzinho, ele saia né, do projeto e venha aí criar um ambiente de tratamento de saúde, de segurança para os nossos pacientes aqui de Curitiba. Muito obrigada. Obrigada a nós, Valéria, excelente. Eu já estou aqui com algumas dúvidas, tem ali também pergunta no chat. Agradeço muito a tua participação e eu faço alguns links com a UTI adulto, né? E em que a gente não tem a participação tão presente do familiar. E o perfil do paciente vai interferir nesse desfecho. Eu acho que uma UTI pediátrica é muito importante que o familiar esteja presente para depois dar continuidade a esse cuidado, né? Como é que funciona isso? Como é que vocês lidam com a equipe e mais um familiar lá dentro de um leito de UTI? Então, é, agora, sabe, Laura, depois de tantos anos, eu acho que a gente já está aí com mais de 10 anos com essa
permanência da família, 24 horas, no começo causou estranheza e estresse para a equipe. E não pensa que a nossa UTI é grande, não, é pequenininha, os pais dormem naquela poltrona reclinável, o espaço é realmente muito restrito, mas hoje essa coisa da família, o empoderamento, a participação, eles estarem com a gente, é uma coisa que a gente encarou de forma positiva, estão nos ajudando. O começo, você sabe também, quando a criança entra na UTI, é um estresse, né? Os pais ainda não estão entendendo direito, estão muito estressados, é aquele momento que precisa de muito acolhimento, e a gente tem uma equipe assistente social e a psicóloga, né, full time, exclusivas da UTI, então isso já melhora muito. A equipe médica já conversa, mas essa conversa às vezes demora uma semana para os pais começarem a entender, né, dependendo da gravidade da situação. Então, esse estresse é geralmente no início, nessa fase de adaptação a toda essa situação de UTI. Mas eu digo que hoje é muito positivo, a equipe vê bem, e a gente sente muita falta quando os pais não estão. Mas hoje a gente Olha, sabe também que os pais estando lá na UTI, eles estão deixando de cuidar de outro filho, estão deixando de ir ao trabalho, e a gente também considera isso, né, o estresse da família internada junto com a criança. outro ponto, é verdade. Agora eu fiquei refletindo, é verdade. Outro ponto, ele é o cuidador de mais quantos também dentro de casa, então é toda uma problemática, né? É. E a falta de, assim, ter uma equipe treinada para instruir esse pai diante de uma intercorrência, acho que também é importante, né, Val? Porque afinal de contas, quando dá uma intercorrência, tem que ter, enfim, vocês tiram os pais quando acontece isso, ou eles ficam? Como é que funciona? O, Deu a uma parada de estratégia uma criança. principal é isso: alguém da equipe, pode ser enfermeira, pode ser um outro médico, né, que não seja aquele que está prestando assistência, a própria fisioterapia, isso já é meio que um domínio da equipe. Alguém retira e pede para guardar ali para fora. É, em geral, é muito tranquilo, porque já está acontecendo esse preparo. Mas a psicóloga e a nossa assistente social, elas fazem isso, né? E se alguém da equipe tira, rapidamente alguém vai lá e vai conversar com os pais, né? Então, Ampara, já está sim. planejado, é a nossa rotina. Boa noite, Yuri. Opa, agora sim, cheguei em casa. Vamos lá, Val, deixa eu primeiro, né, dar os parabéns, né? Sempre uma alegria enorme ali e é sempre uma lição, né, que a gente toma aí quando tu tá falando. Então, realmente, excelente aula, tá? Eu queria fazer só um comentário, mas eu acho que assim, vem de encontro, né? A tua aula foi muito abrangente de vários pontos, mas assim, eu queria resgatar um ponto essencial, que é o próprio título da tua aula, que seria Barreiras para Mobilização e as Estratégias de Superação. Eu queria dar um comentário que hoje a maior parte dos profissionais de saúde não aprendeu a entender, a identificar quais são as barreiras. A partir do momento que a gente tenha estabelecida uma cultura de identificar quais as possíveis situações que me levem a um retardo ou uma restrição num processo de mobilização que dentro do ICU Liberation, né, é uma das estratégias mais essenciais que existe, né, que vai influenciar em outras, como delírio, como dor, né, quando a gente aprende a incorporar essa cultura, a gente começa a desenvolver estratégias que às vezes não eram aplicadas, né? Como vocês falaram lá, né? Uma das principais barreiras que existe, né? Aqueles protocolos, né? Quando a gente tem protocolos não bem estabelecidos, a gente tem ali o protocolo de desmame está feito, então não precisa o protocolo de TRE, porque a gente consegue identificar, e aí as pessoas acabam minimizando algumas demandas que elas estão assim, às vezes escancaradas na frente, mas as pessoas não se tocam porque elas não têm uma cultura de identificar, né, que possíveis barreiras que podem estar acontecendo para a gente não evoluir nos processos. Então,
parabenizar aí pelo tema, porque realmente é uma coisa extremamente relevante do nosso dia a dia. Yuri, você falou uma coisa bem importante. E aí identifico tudo isso, né? Que a principal barreira é desinformação e falta de comunicação. Elas estão juntas, elas caminham juntas, né? É, e aí, você não planejar, tem barreiras, coisas simples, às vezes a família, nossa, como que vai tirar? Ela está entubada, como que vai sentar? Vai tirar da cama ou vai pôr no meu colo? Não quero, né? Então, às vezes a gente precisa de um trabalho prévio, isso é planejamento, e que não vai acontecer naquele mesmo dia, às vezes vai demorar um dia, dois, para você conseguir atingir esse objetivo da família aceitar. Vai acontecer? Vai acontecer, mas às vezes não é, né, naquele ritmo que a gente espera. Precisa de bastante tempo, que nem a historinha que eu contei da menininha que está brincando ali com o videogame. Ela via o fisioterapeuta na porta da UTI, ela já começava, que não queria que chegasse perto, né? Então você vê, quer barreira pior do que essa? A criança não quer nem que você entre no box, né? Então, isso eu acho assim triste, né? Porque já deixa a gente meio desmotivado, né? Mas aí buscou a estratégia. Hoje você viu, ela estava dançando lá com o videogame. Então, de um jeito ou do outro, com a criança, você, né? Você tem que dar aquelas voltinhas, mas eu acredito que é isso, a falta de cultura mesmo e de informação, e Yuri, você disse tudo. A gente precisa disseminar a informação. Comunicação ainda é um pilar que a gente tem que trabalhar mais, né? Ela se perde Hum. facilmente dentro do centro de terapia intensiva, no hospital como instituição de maneira geral, ela falha. Por mais que a gente tente, faça round, à beira-leito, essa comunicação ainda se perde, né? Infelizmente. Vamos ver se E a temos gente algumas está com perguntas muita aqui. informação, né, Laura? A gente tem, nossa, tem que atender esse, tem que falar, daqui a pouco vem uma gaso, e às vezes a gente esquece, falha, você tem que andar com, né, a bela e boa folhinha de papel, a caneta aqui para anotar tudo que você tem que fazer. Então, às vezes, a informação escapa mesmo, não é nem intencional. É Não, muita exato. informação, muito paciente, então tem que Exato. treinar, né? Tem que treinar e melhorar a comunicação e começa com a gente, né? A gente tem que praticar isso, porque eu acho que é um É verdade. problema humanitário a falta de comunicação e o quanto que ela gera é, prejuízos, né? Eu não vou nem usar, eu queria usar uma palavra melhor, mas o quanto que a falta de comunicação gera estresse, gera retrabalho, gera animosidades entre equipe, uma coisa que escutou atravessado, só um pedacinho da conversa já estressa o outro colega que fica bravo com você, e às vezes nem era a intenção. Então a gente tem que treinar nossa inteligência emocional. Sem Verdade. dúvida. Vocês viram aqui no chat, tem uma colocação aqui do Anderson, né? Ele falou que usamos essa escala para controle da capacidade funcional na internação e alta, entre parênteses, aplicada na admissão e alta do paciente. Aí conseguimos verificar ganhos e perdas nesse período de internação UTI. Acho que ele falou da FSS ali, né? Que comentou, né? Isso, FSS. Boa, perfeito. Eu acho que é isso, né? O Anderson ali colocou bem. É difícil, né? Até parabenizar aí o serviço aí que o Anderson tá, porque hoje, principalmente dentro de UTI até pediátrica, a gente vê uma cultura de não medir, né? E isso é um ponto extremamente relevante, né? Quando tu não mede, tu não consegue dosar, né? Quando tu não consegue dosar, tu vai fazer uma coisa às cegas, então isso aí é complicado. Isso aí. Paciente mal avaliado é um paciente maltratado e assim reavaliar faz parte desse ciclo, né? Não adianta. Medir quanto que está sendo Perpetuar. importante essa tirada do leito. E a gente consegue mostrar para a equipe também com números às vezes, né? Poxa, ele ficou tanto tempo aqui. Depois que ele passou a sair da cama, ele teve uma alta em 2, 3 dias ali que a Val citou. Então, para a gente fazer uma dosimetria disso, né? A importância. Muito legal, E é Anderson. Obrigada incrível, pela né? tua Quando o colocação. médico vê, meu Deus, já está sentado, já está andando, saiu da Isso. cama. Alta, Aham. né? Uhum. Alta, isso é muito legal.
né? É Claro que verdade. os entubadinhos, às vezes eu fico pensando, né? Ai, meu Deus, quando eu vejo aqueles vídeos da criança andando com o tubo na boca, ou também o adulto, né? Eu falo, meu Deus, mas por que que não estuba, gente? Tá andando já, né? E até a gente que trabalha com isso e sabe que às vezes não dá, É, fica com aquela vontade, fala, meu Deus, vamos estubar isso aí, É né? verdade. Mas faz isso. parte, isso aí é um vício da profissão, né? É. Maravilha. Então tá, eu queria ver se tem mais alguma pergunta aqui, vamos ver. Ó, o Chat Anderson botou. fez outra Aí, ó. colocação. Muitas vezes nessa conversa com os familiares descobrimos limitações ou olhamos para algo que não estávamos tendo tanta observação da família na reabilitação ambulatorial, é verdade? Acontece muito na Exatamente. questão da hipertonia dos pacientes com paralisia cerebral. Excelente. Não, e É, às vezes um distúrbio cognitivo, um autismo, que é tão frequente agora, né? A gente tem muito paciente que às vezes interna com nada relacionado ao autismo, mas como a gente precisa se capacitar para atender esse tipo de paciente, como é difícil, é complexo, né? Então é É, bem isso. Como é bom conversar com a família. E às vezes buscar, né, uma informação. Às vezes o pai não dá a informação tão correta, porque às vezes não acompanha a criança. Às vezes você vai conversar com a avó que está cuidando, geralmente, né? Mãe e vó. Aí a avó fala: não, a mãe falou que ele come, não, só toma mamadeira o dia inteiro, não come nada, não tem comida só. Você vê, então aí você vai identificando ali pontos de atenção que você acha que adquiriu ali na UTI, e na verdade não, né? A criança nem estava comendo, não tem um desenvolvimento adequado, e a gente identifica, às vezes, conversando com a família. é verdade. Excelente, muito Anderson. bom. Yuri, tem alguma colocação a mais aí? Mais algumas Olha, perguntas, pessoal? Anderson falou de novo ali, vamos ver ali, De mas novo. Assim, só queria dar mais um ponto aqui, né? Assim, complementando um pouco ali todo o espírito, né, desse negócio de se identificar barreiras e superar barreiras, né? A gente está falando de um processo de mobilização precoce. Quando a gente identifica e trata, né, ou seja, supera, né, essas possíveis barreiras, a gente consegue fazer mobilização precoce, faz mobilização precoce, tu vai diminuir tempo de internação, vai diminuir tempo de ventilação, vai diminuir custos hospitalares. Então, se a gente for pensar em qualquer centro que queira estabelecer qualquer processo de estimulação sensório-motora precoce, ou, né, pensando na pediatria, né, ou estamos falando em mobilização precoce na pediatria no adulto, neonatologia, estava querendo falar antes, a gente precisa, né, buscar essa cultura da identificação das barreiras, né? Então, tema fundamental. Muito legal, né, Yuri? A Excelente, o gente falou Anderson falou junto, ali, né? ó. Ah, É, tem mais pergunta? Acho que sim. Vemos muitos pacientes que vêm com próteses, órteses, ele corrigiu para membros inferiores e nos membros superiores não tem nenhum suporte. E paciente que às vezes já nem tem mais a funcionalidade das mãos ou padrões inadequados. Bah, excelente, é verdade. Às vezes esquece, foca-se no membro inferior, porque talvez ele vá trazer mais funcionalidade, capacidade pulmonar, e aí a mão lá atrofiada que poderia estar desenvolvendo uma outra tarefa, né? Acho que é nessa linha. é. Aí, assim, isso fala um pouco, talvez o meu entendimento ali da fala, lembra uma situação de observar o todo, né, e a gente ter aquela coisa não só daquele comentou antes, né, da comunicação da família, que às vezes tem alguma coisa que a gente não consegue identificar no momento que está avaliando, comunicação e olhar o todo, né? Olhando o todo é a única forma que a gente vai ter de ser assertivo dentro de uma funcionalidade. E a funcionalidade ela não está restrita a membro inferior ou membro superior, né? Isso aí depende do nosso corpo inteiro. Então, quanto mais a gente conseguir desenvolver numa visão mais global, né, é a maneira, eu acho que acredito que ela seja mais assertiva, né, da gente direcionar as nossas condutas, né? É verdade. Bom, Perfeito, muito excelente, eu legal o pessoal adorei o debate. participando. Muito, muito É, legal. Gostei, queria que fosse isso mesmo. Nem que às vezes seja só eu, a Laura e o Yuri, né? Mas hoje o Anderson aí ajudou bastante.
Eu acho Mandou ver? que Muito a bom. intenção desse momento é esse, não é só apresentar uma aula aí na passividade, sim a gente discutir esses problemas da beira do leito diários, né? Gostei Excelente. Isso. bastante. Nossa, o Yuri tem aí esse mérito de ter deixado a gente É desenvolver. isso. Assim, o que eu acho bacana é que vocês tragam sugestões de temas, talvez palestrantes, alguém que queira apresentar alguma coisa, né? Para ter esse espaço de vocês poderem participar e também falar sobre a experiência de vocês. Acho que essa é a nossa ideia, né, Laura e Yuri? Trazer Com vocês para um certeza. ambiente de discussão saudável, segura, ética. É isso aí. E Eu acho que contrapor as nossas regiões também, como a gente atua em regiões diferentes, tem as suas barreiras regionais, a gente sabe, então é legal e abrir isso para o público sempre vai contribuir para o nosso debate. Muito legal. sem dúvida. Eu queria deixar aqui, né, um recado para todo mundo, que todos que tiverem, como o pessoal está falando ali, ideias diferentes, né? Ah, eu gostaria de ouvir um tema X, né? Quem conhece um de nós, né? Ou entre em contato direto. Ah, não tem um contato nem meu, nem da Laura, nem da Valéria, mas que entre em contato com as regionais ali da AMIB, fala, ó, participei de um encontro, eu queria, eles falaram, abriram que a gente pode dar sugestão dos encontros, então deem suas sugestões, participem, né? É a forma que a gente vai ter de conseguir desenvolver mais, né? Eu acho que a gente, no pós-pandemia, todo mundo acabou se escondendo aí atrás de uma tela, a gente acaba não, né? A gente está atrás de uma tela agora, mas assim, né? Que eu quis dizer, se esconder atrás de uma tela é as pessoas ficarem alienadas, né? As pessoas não buscarem mais um network no sentido de conversar com outras pessoas, interagir com outras pessoas, irem a congressos, participar de eventos online, né? Onde tem uma participação ativa, não é só uma palestra, que é o intuito dos nossos encontros. Então, isso é, o que eu quero deixar aqui é uma porta aberta, né, para todo mundo, para que queira participar, né, que queira, ó, a Valéria botou aí o contato dela, que todos que queiram interagir de alguma forma, né, o sinal está verde e a gente precisa desenvolver cada vez mais esse contato, né, entre nós. E ano que vem vamos dar seguimento aos nossos webinars com novas temáticas que vocês vão enviar para os nossos e-mails, né? Aí. Boa. Muito Tá bem, obrigada a pessoal. todos, então. Boa noite, pessoal. Obrigada, Val, mais uma vez. Obrigada, Yuri. Valeu, até a Boa. próxima. Sempre bom estar Obrigado com pela vocês, turma. gente. Obrigada. Beijo. Tchau, Boa tchau. noite, pessoal. Boa noite.